A Associação dos Professores vai à Justiça contra o orçamento proposto pelo Estado para a UEPB. Recursos previstos para 2019 estão abaixo do orçamento deste ano e a do UEPB prevê impacto grave. Irmãs de 5 e 7 anos vítimas de atropelamento em Campina Grande recebem alta de hospital. Meninas estavam internadas desde a tarde de ontem quando foram atingidas por moto no bairro da Bela Vista. O ouvinte pergunta qual é o melhor momento para se alugar ou vender um imóvel. Érico Feitosa do Secov responde daqui a pouco no quadro Mercado Imobiliário. A nossa entrevista hoje é com Giovanni Freire, vice-presidente do Sintab. Ele é candidato à presidência do sindicato na eleição que acontece no próximo dia 20. Participe do Jornal do Meio-Dia. Telefone 21029301, WhatsApp 991086521. A apresentação e reportagens Gustavo Xavier. Apresentação e edição de Lenildo Ferreira. Produção e reportagens de Paulo Pessoa, Calil Cavolha e Bruna Moraes. Sonoplastia João Paulo Araújo, direção geral de Marilena Mota. Os quadros do dia. Serviços, informação, opinião. O Jornal do Meio-Dia. Encontro marcado com a notícia. Está no ar. Estamos apresentando Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Rede Farma. Natal Rede Farma. Seja presente na vida de alguém. Hospital da Visão. Cirurgia refrativa do Hospital da Visão. Um novo olhar para a sua vida. Fone 3066-0606. Acesse hospitaldavisão.com. Somesso. Medicina do Trabalho e Perícia Médica. Cuidando da saúde da sua empresa e do trabalhador paraibano. 3201-0065. E CAD. Celebrando 100 anos de educação, o Colégio Alfredo Dantas se orgulha em fazer parte da história de Campina Grande. Matrículas 2019. Informações pelo 3315-7300. 12 horas mais 6 minutos na Paraíba, meio-dia 6. Muito boa tarde. Nós estamos no ar pela Campina FM com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, 12/12 de 2018. Daqui a pouco nós vamos trazer informações sobre esse novo capítulo dessa novela que começou em 2012 entre a Universidade Estadual da Paraíba e o governo do estado e que agora ganha um novo capítulo com o orçamento previsto para o ano que vem, que traz a previsão de um repasse menor de recursos para a Universidade Estadual da Paraíba. A ADOEPB, que é a Associação dos Docentes, acionou a justiça contra esse orçamento e afirma que se for esse realmente o montante a ser repassado pelo Estado para a estadual, a coisa vai ficar feia. Não vai dar para fechar a folha de servidores, professores e servidores técnico-administrativos, e também vai ter que haver corte de vagas na estadual. Mais um capítulo dessa história que não tem fim, Gustavo Xavier. Boa tarde, Lenildo Ferreira, boa tarde, ouvintes da Campina FM. Faz tempo que a gente debate essa situação da UEPB. A gente tem, por um lado, a associação, que, claro, defende sua categoria, a categoria dos professores. A gente também tem o sindicato dos servidores, que terminou uma greve agora há pouco, a situação da reitoria e o governo do estado. A impressão é que ninguém consegue conversar, né? Os quatro lados, as quatro partes não conseguem dialogar para resolver essa situação da UEPB. Entra ano e sai ano, os alunos prejudicados, professores com salários, alguns, claro, nem todos, salários defasados, o estado diminuindo orçamento, uma confusão gigante. E quem se prejudica no final? O novato, o aluno que vai entrar na UEPB, que não entrou agora em julho, ficou para fevereiro, um período foi engolido, Lenildo, não existe o período 2018.2, acabou-se. Vamos iniciar um outro em fevereiro. Onde é que a UEPB vai parar? Todo dia a gente faz essa pergunta. E é porque, tirando aí os alunos dessa história, esses demais lados que você citou, é todo mundo aliado. Todo mundo é ideologicamente alinhado, todo mundo, quando chega o processo eleitoral, até como foi agora para o governo do estado, tá junto em termos de posicionamento de voto, mas parece que só se alinham nisso aí, porque no resto passou a eleição. Confusão, e é confusão como nunca se viu. Todo mundo lembra as declarações que Rangel Júnior, reitor da UEPB, deu este ano na Câmara Municipal. A gente trouxe aqui, referindo-se ao governador Ricardo Coutinho, num tom que eu lhe confesso, nada me surpreende na política,
mas causou uma estranheza ouvir aquele tom com o qual Rangel se referiu a Ricardo, aquela história de reputações, de destruição de reputações. Na eleição terminou todo mundo junto, todo mundo ali alinhado de novo, também só esperou passar a eleição e a coisa foi aí do jeito que já se viu, né? Ô Lenildo, antes da eleição, o Rangel Júnior veio aqui nesse programa, ainda quando era o Campina Grande Notícia, e disse que nunca mais votaria em Ricardo Coutinho ou em algum candidato apoiado por ele. Na véspera da eleição anunciou apoio a João Azevedo. Nunca mais. Na política, muitas vezes, é bem pouco tempo, viu, Gustavo? 12:09. Direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. 12h mais 9. Pois é, no Direto ao Ponto de hoje a gente recebe o vice-presidente do Sintab, o Geovani Freire. Vai ter eleição dia 20 e o Geovani agora é candidato à presidência do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema. Geovani, boa tarde, bem-vindo aqui à Campina FM, é sempre um prazer recebê-lo. Boa tarde, Lenildo, boa tarde, Gustavo Xavier, todos os ouvintes do Jornal do Meio-Dia, todos alcançados pelas ondas da Campina FM, a Sonoplastia, João Paulo, a produtora Bruna, e aos nossos companheiros que estão aqui, que são da nossa chapa, que estão encabeçando também essa luta dos direitos e dos trabalhadores, Joselito, Ricardo, Leandro, e é sempre um prazer retornar à casa da Campina FM, e é com muita satisfação que a gente vem trazer inclusive as propostas e quais os direcionamentos para o Sintab que a Chapa 1 Unidade de Resistência e Luta tem para os sócios do Sintab, que são aproximadamente 10 mil sócios. É chapa única? Nós tivemos, o período eleitoral ele teve 30 dias para a inscrição de chapas, foram do dia 6 de novembro até o dia 6 de dezembro. Fizemos a inscrição da nossa chapa e não houve nenhuma chapa concorrente nesse pleito eleitoral para o próximo dia 20. Ô Geovani, cá pra nós, isso quer dizer o quê? Que as pessoas disseram assim, a chapa tá boa, estamos bem representados, conhecemos o trabalho do Geovani, ou também estão dizendo assim, olha, é trabalho demais, é muita dor de cabeça, deixa isso pra lá. Olha, Lenildo, eu acredito que no sindicalismo a gente tem realmente uma dificuldade, inclusive, e já até se remontando a um fato que aconteceu no último sábado, o assassinato de 2 trabalhadores sem terra. Então, assim, o assassinato de pessoas que estão num movimento e não é muito distante do movimento sindical, ele também causa amedronta também as pessoas. Mas também a gente tem a consciência de que nós fizemos, e por isso o nome da chapa, Unidade de Resistência e Luta, nós podemos compor nessa nova chapa até com pessoas que teriam críticas ou possíveis críticas, e críticas são boas. Muitas vezes, inclusive, os governos e quem está assumindo algum cargo político não gosta de crítica, mas eu acho que trabalhar sem a crítica é não saber evoluir diante e enfrentar o outro campo de visão que nós podemos construir nessa chapa. Então pode ser as duas coisas, na verdade. A gente tem também um trabalho muito forte a mostrar nas todas as assembleias que nós participamos e construímos. Tudo que foi deliberado em assembleia, nós cumprimos com aquilo que foi deliberado. Então isso dá um respaldo também muito grande frente à categoria e frente aos sócios do Sintab. Então essa construção, eu acredito que a construção foi bem feita, foi bem discutida entre os integrantes da chapa, e é por isso também o motivo de ter sido chapa única. Gustavo. Geovani, boa tarde. Só antes da gente começar uma avaliação, o senhor participa dessa atual gestão, só para posicionar o atual presidente Nazito, como é que ele fica nessa condição? O ex-vereador Napoleão Maracajá, estão todos postos nessa eleição? Como é que foi a formação dessa chapa? Olha, Nazito, ele teria direito a uma reeleição, foi o primeiro mandato de Nazito como presidente do Sintab. Inclusive até vale salientar uma reserva moral e ética. Nazito, ele até tem uma dificuldade, e eu digo isso, de tempo para o sindicato, porque Nazito ele é professor do estado e é professor do município, e quando se consegue a disponibilidade para o Sintab é apenas daquela função do município. E por ter uma disciplina, Nazito é professor de filosofia, Nazito teria que, para cumprir a carga horária dele, ele às vezes dá aula em 6, 8 escolas, para você ter uma ideia. Então é uma dinâmica
é muito estressante para Nazito ter acompanhado o movimento da presidência do Sintab. Então ele preferiu, até porque Nazito tem também um objetivo que é o doutorado, ele concluiu o mestrado e tem esse objetivo, então ele deixa inclusive a direção do Sintab, ele não vai mais permanecer na direção, não quis ir para a reeleição, mas a composição da chapa ficou com a composição de, no caso, Napoleão Maracajá, o ex-vereador, na mesma função que é a direção de comunicação. A gente compõe na vice-presidência com Mônica Cristina, que é professora aqui do município de Campina Grande, e em alguns outros setores da chapa atual a gente incluiu alguns outros componentes, e nas outras cidades também do Agreste, são mais de 16 municípios, também tivemos algumas mudanças na composição em alguns municípios. Só para aproveitar, Lenildo, mandar um abraço ao amigo Sandro, que é atual presidente do Sintab lá em Esperança e é candidato à reeleição. Conheço o Sandro há muito tempo lá na cidade de Esperança. Para a gente poder explicar inclusive para os nossos ouvintes, primeiro, no caso do Sintab, não é permitida a reeleição ad infinito e existem as representações também nos municípios. Isso, são 16, no caso a composição toda da direção, ela chega a 57 membros, são 57 diretores, ela é composta pela direção executiva, que é essa que a presidência faz parte, presidência, vice-presidência, tesouraria, que são 9 membros na executiva. Temos a setorial, que é outra composição da direção, e temos a das cidades, que juntando toda forma um colegiado. Então é uma direção colegiada. Em cada município que o Sintab atua, temos 2 diretores, que é o diretor-geral e o secretário-geral. No caso, para o cargo de presidente, só é permitido a presidência e uma reeleição, que no caso Nazito abriu mão. E nos municípios a gente tem também, dentro do mesmo cargo de diretor-geral, apenas um mandato e uma reeleição. Por exemplo, Sandro, lá de Esperança, ele compôs no último mandato a direção e vai para uma reeleição. Então, essa renovação em alguns municípios também foi por conta dessa condição das cidades terem já alguns mandatos que tiveram que ser renovados. A eleição vai ser dia 20, quais são os locais de votação? Olha, dia 20 de dezembro ela tem uma composição, são em torno aproximadamente 9 mil sócios, porque tem sócio, a gente tem mais de 10 mil sócios, só que tem sócio que ele é sócio em Campina Grande e Esperança, por exemplo. Não haveria nem a necessidade, você pode ser sócio em apenas uma cidade, mas alguns preferem ter essa condição de sócio também nas cidades. Então são em torno de 9 mil votantes, mais de 9 mil votantes. A gente tem que ter um quórum mínimo também, o quórum mínimo é de 20%, para que não o pleito seja validado. E as eleições ela tem uma característica que é as urnas itinerantes, que são as urnas que passam nos setores de trabalho. São 62 urnas no total. As fixas, aqui em Campina Grande a gente vai ter na sede do sindicato, uma na Praça da Bandeira e a outra no terminal de integração aqui de Campina Grande. Nas cidades, todas as cidades terá urna fixa e uma urna itinerante passando pelos setores de trabalho. Essa eleição também é a primeira eleição que será informatizada, não será por cédula de papel. É a primeira, inclusive o que o estatuto já previa. É uma eleição que na forma que era de papel, a gente tinha também um gasto muito grande, até na apuração, porque vocês terem uma ideia, praticamente uma cidade de pequeno porte, quase 9 mil eleitores, e foi proposta pela comissão eleitoral essa contratação de uma empresa, e foi feita uma contratação de empresa, e essa empresa, ela inclusive, eu tive contato ainda ontem com o representante da empresa, ele disse que após essa votação, e não fica só para um período que a gente queira, por exemplo, se houver qualquer dúvida ou qualquer questionamento da eleição, essa eleição ela pode durar, ela fica na nuvem, né? Como hoje em dia todos os processos digitalizados ficam, e qualquer dúvida sobre o processo eleitoral poderá ser auditado a qualquer momento. A forma dessa eleição serão tablets que foram transformados e equipados com um programa para a votação do Sintab. Então, no dia 20 de dezembro, a gente conta inclusive com a presença dos servidores, dos sócios, porque muitas vezes chapa única, a pessoa diz, já está resolvido, não vou votar. Se houver essa situação, a gente vai ter um gasto maior, porque a eleição ela custa muito. A gente paga a todos os mesários, paga a todos os motoristas, carros das urnas itinerantes. É um gasto para o sindicato, para o sócio que banca e que contribui com o sindicato. Então a gente pede que haja o comparecimento dos sócios
para votar. Vai ter a opção de votar na chapa e vai ter a opção também de votar em branco, caso seja o desejo dessa pessoa. Mas a gente pede que participe da vida do sindicato e que vão votar no dia 20, porque é um momento, inclusive, que nós, enquanto chapa única, a gente também quer ter esse respaldo da categoria e que tenha uma grande quantidade de pessoas votantes no dia 20 de dezembro. Existe a possibilidade, se não houver o quórum, de ser convocada uma eleição para os próximos 30 dias, se não houver o quórum mínimo de 20%. O mandato da mesa diretora é de quanto tempo? Mandato de 4 anos, caso inicie-se para 4 anos. Giovanni, cá para nós também, dentro dessa extensão da atuação do Sintab e fazendo aquela média ponderada do tamanho, da proporção, porque a Prefeitura de Campina Grande obviamente é maior, então quantitativamente dá mais trabalho para o Sintab. Mas se a gente for fazer numa linha proporcional, dá para dizer quais são as prefeituras que maiores dores de cabeça dão ao sindicato? A gente tem uma proporção, claro que Campina Grande, pela dimensão, realmente a gente tem em média 5 mil sócios aqui em Campina Grande. Eu acho que mais um pouco de 5 mil, é praticamente a metade dos sócios. Né? Então, mas a gente tem em dificuldades, por exemplo, a cidade de Serra Redonda, eu acho que é a mais caótica e é uma das cidades novas na base. Serra Redonda está apenas já 2 anos na base do Sintab. Lá, para vocês terem uma ideia, o mandato do atual prefeito ainda não conseguiu regularizar nem o que ficou de dívidas do mandato anterior. Há um congelamento de salários lá de professores, o piso do magistério lá não é pago na cidade, e há um congelamento não só dessa gestão. O problema, há 10 anos os professores daquela cidade não têm um reajuste, porque tem uma lei lá que congela. Aquela PEC que a gente falava do congelamento dos gastos lá já existe há 10 anos. E atrasos salariais todos os meses. A Prefeitura de Serra Redonda é uma da nossa base que mais tem causado problemas. Sempre tem protesto por lá, os próprios funcionários mandam para a imprensa fazendo protesto na Câmara por causa dessa lei, na Prefeitura, e a situação não muda, né? Tivemos uma reunião com a gestão a semana passada. Eles se comprometeram que e pediram esse prazo até junho do próximo ano é que vão tentar colocar a folha até o 5º dia útil do mês subsequente. Tanto é que eles não pagaram o salário de novembro, mas pagaram o 13º, até por conta da obrigação e com medo, é claro, de uma ação nossa, que a gente sempre entra com bloqueio de conta se não pagar o 13º. Mas para além disso, a gente tem inclusive problemas em esperança. Por exemplo, esse decreto do prefeito de fechar as unidades de saúde por 30 dias, um decreto do prefeito fechando unidades com entrega de medicamentos, a população já é desassistida já pelo serviço de saúde. E um decreto do prefeito fechando por 30 dias, os servidores, inclusive, estão movendo um abaixo-assinado e uma denúncia ao Ministério Público está sendo protocolada, inclusive hoje, lá em Esperança. Uma parte aí nessa fala do Giovanni, o Ministério Público tu vai ter que intervir nisso aí. Porque você fazer economia suspendendo serviços que são essenciais para a população, como o serviço de saúde, é um absurdo, sem tamanho, por sinal. O decreto diz o seguinte, que são 12 unidades básicas de saúde que serão fechadas entre o dia 15 de dezembro e 15 de janeiro, além da farmácia básica, a policlínica, o CRAS e algum outro serviço. O CAPS, na verdade. Aí tem que ficar fechado. Dias não se deve adoecer, aí isso só ficaria funcionando o serviço de emergência no hospital e o SAMU. E aí, depois da repercussão, a prefeitura resolveu não fechar a policlínica, vai colocar um médico por dia na policlínica para dar de conta da cidade inteira, que tem 32 mil habitantes. E como o Giovanni falou, já tem revolta por lá, o pessoal já está entrando com ação civil pública, tem político de lá também acionando o Ministério Público Federal. Então a expectativa é para saber se segunda-feira, dia 15 é um sábado, se segunda-feira, que é o próximo dia útil, as unidades básicas e a policlínica estarão fechadas para a população. Tem que arrumar um outro caminho, Gustavo, não dá esse aí não. Giovanni, aqui em Campina Grande a gente pode discutir à parte, fazendo um fatiamento, digamos assim. Existem secretarias que dão mais trabalho, que demandam mais reclamações por parte dos servidores? Olha, a Secretaria de Educação, nós temos um avanço, inclusive com a atuação de Mônica, que é a vice-presidente do Sintab, Lúcia. Elas têm um trabalho até fundamental numa comissão, que é a comissão que faz a avaliação dos planos de cargos e as progressões. Então, essas progressões, ela tem, inclusive, dado encaminhamento através dessa comissão, é uma força nossa lá do sindicato. Por exemplo, uma demanda que nós tivemos agora no final do ano na Secretaria de Educação foi a eleição para gestores nas escolas. E vocês sabem que Campina Grande
é uma das poucas cidades do estado que ainda tem eleição para gestores nas escolas dos municípios. Por quê? Porque geralmente o vereador ou o político que atua naquela região quer indicar o diretor da escola, e é uma conquista e foi uma luta muito grande, uma pressão muito grande que se sofreu na Secretaria de Educação para que não houvesse essa eleição. Conseguimos vencer essa batalha e houve eleição. Estão todos fazendo um curso para assumir a partir de fevereiro do próximo ano a direção de escolas. E a grande problemática aqui é a saúde. A saúde de Campina Grande, ela tem problemas financeiros com relação aos seus fornecedores, e Campina Grande, os trabalhadores da saúde não recebem dentro do mês trabalhado. Então dizer aqui em Campina Grande que se paga dentro do mês trabalhado, não se paga. E aí já sei até qual o questionamento e a desculpa. É dizer que as verbas federais estão atrasadas. Só que nós não entendemos é que, por exemplo, no mês da eleição, pagou-se dentro do mês trabalhado. No mês de outubro, todo o servidor de Campina Grande recebeu dentro do mês trabalhado. O mês de novembro, nós viemos receber, não foi mais dentro do mês trabalhado. Então, assim, existe, na verdade, eu acredito que uma falta de organização mesmo, para que o servidor da saúde, ela saia da folha especificamente das verbas federais e passe a ser do município. Porque, por exemplo, se os programas acabarem, como vai ficar os servidores da saúde? Se a prefeitura não assume a folha de pagamento desses servidores. Os planos de cargos da saúde também, eles não têm andamento. O plano de cargos dos ACS e dos ACE está congelado. Nós deveríamos estar enquadrado no tempo de serviço, por exemplo, lá é por letra, a cada 3 anos uma letra. Nós deveríamos estar na letra C, estamos lá na letra B, e há 2 anos a secretaria se comprometeu em enquadrar na letra C, e fora outras progressões. Plano de cargo da saúde dos demais servidores também não tem o andamento e o enquadramento. Então, assim, é uma secretaria que inclusive causou prejuízo ao sindicato. Descontava dos servidores aquilo que o sindicato, o contribuinte, o sócio do sindicato autoriza a ser descontado, e não repassava para o sindicato. Por uma demanda judicial foi que nós conseguimos que a secretaria passasse um montante que chegou praticamente a quase R$500 mil. Esse montante que já existia, e houve a obrigação agora da secretaria ter que repassar até o dia 10 do mês subsequente. Se não repassar, é aplicada uma multa à secretária de saúde. E assim, tudo que está se resolvendo, infelizmente, lá na secretaria é através de demanda judicial. Eu já ia perguntar a respeito desse aspecto aí do diálogo, de que avaliação você faz da abertura dos secretários aqui em Campina Grande para diálogo com o Sintab. Olha, nós temos em algumas cidades e aqui em Campina Grande assim uma relação, e na verdade assim, o Sintab, muitas vezes nós somos colocados quando chega um período de greve. Greve é o último momento e a última instância que o servidor recorre e o sindicato recorre. Talvez por nós aparecermos muitas vezes nas ruas apenas no período de greve, a população acha que nós não tentamos o diálogo antes. O diálogo ele é provocado ao final de cada assembleia. É enviado um ofício para os secretários. A secretária de saúde, Luzia, a doutora Luzia, ela recebe sempre que provocado o sindicato, só que existe um ponto que ela esbarra, que é, por exemplo, o plano de cargos, e ela é bem clara em dizer, não depende das finanças da secretaria, cabe ao executivo. O nosso maior problema aqui do sindicato é ter as reuniões com o prefeito de Campina Grande, por exemplo. O prefeito não recebe a entidade sindical, e inclusive, a gente pede que, ganhando as eleições no dia 20, seja uma postura diferente, até porque é um mandato novo à frente do sindicato, da minha pessoa, mas também da composição da direção, e talvez o prefeito não entenda que dialogar com o sindicato é evitar, por exemplo, esse decreto lá do prefeito lá de Esperança. Se houvesse um diálogo com o sindicato, ele saberia que os profissionais são contra o decreto, e aí as pessoas podem achar, não, quem vai achar bom são os funcionários. Os funcionários estão revoltados com essa situação, porque reprimir demanda na saúde, e reprimir demanda na saúde, não vai resolver o problema, como bem disse Lenildo, de diminuir gastos. O que diminui gastos lá em Esperança é, por exemplo, o número de contratados lá é igual ao número de efetivos. Para uma cidade do porte de Esperança, talvez não seja necessário uma quantidade tão grande de comissionados e contratados, e talvez esteja aí o gasto, mas a população é que é chamada a pagar essa conta. Aqui em Campina Grande, a gente prima para esse diálogo, espera
inclusive ganhando as eleições no dia 20, de que o prefeito Romero se abra ao diálogo com o sindicato. A Secretaria de Saúde recebe, a de Educação também recebe, mas chega num ponto que não é de competência da Secretaria, é do Executivo, e o Executivo não tem aberto a esse diálogo. Além do Executivo e dos secretários, a Câmara Municipal também deve se abrir ao diálogo. A gente teve um embate de praticamente um mês lá na Câmara, por um projeto de lei que chega lá que diz respeito aos servidores e não custa nada. Eu acho que a presidente da casa, a Ivonete, ou qualquer vereador que compõe a Câmara Municipal, antes de discutir aquele projeto, chamar o sindicato para discutir, para evitar o conflito de uma coisa que a gente viu que era fácil de resolver, como foi resolvido. Foi um erro colocado lá na lei que poderia ter sido resolvido se houvesse esse diálogo com o sindicato. Não encarar o sindicato como inimigo, eu acho que é o principal êxito de qualquer gestão e de qualquer, não só com o sindicato, mas dialogar, eu acho que é a chave para que a humanidade viva bem. Sobre a Câmara especificamente, como é que é a relação com a presidente Ivonete Ludgero, que por sinal é servidora municipal? Olha, a Ivonete, nesse pleito nosso, ela tratou o sindicato e nós temos até que para que haja da mesma forma o mesmo tratamento de outros órgãos. Ivonete, ela recebeu o sindicato por 3 vezes naquele pleito, também recebeu o sindicato, inclusive tivemos uma audiência pública na segunda-feira que foi provocada pelo sindicato, então ela está aberta sim a esse diálogo. Ficou de resolver aquela questão da lei lá dos 2% e foi resolvido. Houve a resolução. Estamos agora na dependência dessa questão do magistério aqui, dos aposentados do magistério, que está com um retroativo de janeiro a abril sem receber. E é uma quantidade bem pequena de servidores, 260 professoras que contribuíram para o município. Nós temos de diversas idades, estão sem receber um retroativo que teriam direito desde janeiro, né, do reajuste do magistério, porque existe na lei federal a paridade. Que se dá de reajuste para o ativo tem que se dar para o inativo. E você chegar ao período dos aposentados e ter que... E não tem nenhum instrumento, eu digo isso, não tem nem como fazer uma greve. Já estão aposentados. Era aquele momento que você não deveria, como a gente costuma dizer, se estressar com a luta mais, porque você contribuiu, inclusive muitas participaram de movimentos no período que estava na ativa, pela luta pelo piso, várias lutas na educação, estão agora nesse período, finalizando o ano e esperando um retroativo de janeiro a abril que não foi pago pelo prefeito. E vale salientar, o presidente do IPSEM disse que não falta dinheiro, o que falta é vontade política para se pagar esse retroativo. Giovanni, muito obrigado pela sua participação no Jornal do Meio-Dia, boa sorte na eleição e a gente vai ficar acompanhando. Lenildo, agradecer, Gustavo, a todos os ouvintes, dizer a todos os sócios do Sintab que você que é sócio há 6 meses tem que estar habilitado para votar, tem que ser sócio do mês de junho até 6 meses, até o dia 20, para votar, convocar a todos, procurar as urnas fixas lá no sindicato, lá na Praça da Bandeira, as urnas itinerantes vão passar pelos setores, votar na chapa 1 para dar continuidade a essa luta e todos tem que estar unido em torno do sindicato. O sindicato não é de Giovanni, não é de Napoleão, não é de Franklin, de Mônica, o sindicato é de todos os sócios. Então participar da vida e das eleições do sindicato é tomar posse daquilo que é seu. Agradecer a todos os ouvintes e viva a luta dos trabalhadores. Conversamos, portanto, com Giovanni Freire, que é o atual vice-presidente do Sintab e que é o candidato único à presidência do sindicato. 12:32. Estamos apresentando Jornal do Meio-Dia. Giro de notícias. 12:38. Na Paraíba, a produção de motocicletas cresceu 19% de janeiro a novembro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2017. A informação é de um balanço divulgado pela Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Bicicletas e similares. Segundo os dados, saíram da indústria 968 mil unidades até novembro, contra 813 mil fabricadas
de janeiro a novembro de 2017. A produção cresceu 8,4% em relação ao mesmo mês do ano passado, em comparação com outubro. No entanto, foi registrada uma queda de 11%. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado deve votar hoje um projeto de lei que estende até 2023 as regras usadas atualmente para o cálculo do salário mínimo. De acordo com a matéria, a remuneração dos trabalhadores deve ser corrigida pela inflação do ano anterior, mais a variação do PIB verificada 2 anos antes. O atual modelo de correção do mínimo é de 2006. As regras foram confirmadas em 2011 e 2015, mas a legislação em vigor só prevê a manutenção desses critérios até 1º de janeiro de 2019. A partir desta data, o Poder Executivo fica livre para definir se haverá e de quanto será o reajuste. O mínimo previsto para 2019 é de R$ 1.006. A Controladoria Geral da União recuperou para os cofres públicos mais de 7 bilhões com B de reais este ano por meio das medidas de controle interno no governo federal. Segundo a CGU, as ações de controle promoveram a economia ao erário em razão das recomendações da pasta. Os valores incluem cancelamento de licitações e contratos, recuperação de valores pagos indevidamente e redução de custos, dentre outras medidas. Conforme o balanço, apenas a identificação e cancelamento de 96 mil benefícios pagos a pessoas já falecidas foram economizados 5,8 bilhões. A atendente de uma empresa de call center que prestava serviços a um banco receberá R$5 mil de indenização por danos morais por ter sido submetida a controle de uso do banheiro. A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho e superou o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região sobre o caso. Segundo o ministro Vieira de Melo Filho, relator do recurso, esse tipo de controle de uso de banheiro encontra-se expressamente proibido por norma do Ministério do Trabalho. A prática é objeto de denúncias frequentes de funcionários de empresas de call center de Campina Grande, inclusive já tendo gerado discussões na Câmara de Vereadores. O deputado estadual eleito Valber Virgulino sofreu um acidente durante uma vaquejada e precisou de atendimento médico. Valber caiu do cavalo quando tentava fazer a conhecida derrubada do boi e o vídeo foi parar nas redes sociais. Sem nenhum jeito para a prática, Valber caiu do cavalo quando tentou puxar o boi pela cauda e teria machucado o braço, mas sem maior gravidade. A vaquejada é uma atividade polêmica que divide opiniões até na esfera judicial, mas é legalizada na Paraíba. A Associação dos Docentes da Universidade Estadual da Paraíba deu entrada em um mandado de segurança na Justiça para tentar barrar a tramitação da Lei Orçamentária Anual de 2019. Segundo a entidade, a proposta de orçamento para o EPB é menor que a deste ano, o que causaria um grave impacto nas contas da instituição, impossibilitando o pagamento da folha de pessoal. Em entrevista à Campina FM, o presidente do EPB, Nelson Júnior, afirmou que a redução no valor do orçamento é ilegal. Ele avalia que, caso o corte de recursos seja mantido mesmo assim, a UEPB terá que cortar vagas para alunos. A razão que levou a do EPB a entrar com essa ação na Justiça, primeiramente a questão legal. Pela lei não pode haver redução do orçamento, dos poderes de um órgão de um ano para o outro, né? A LDO deixa isso claro. Segundo, a lei da autonomia, a lei 7.643/2004, também deixa claro que não pode haver redução no orçamento da universidade. E esse ano, o governo reduziu diretamente no orçamento da UEPB, que era de 317 milhões de reais, ele reduz para 292 milhões de reais. Então, do ponto de vista legal, está clara aí a ilegalidade cometida pelo governo na Lei Orçamentária Anual 2019. Segundo, é que com essa lei, caso seja aprovado, os impactos na universidade seriam muito grandes. Por quê? No ano de 2018, por exemplo, a universidade, para se adequar a esse orçamento de 292, que é o que foi repassado para o EPB, né, não o orçamento, mas o que foi realmente repassado no Juodesp, 292 milhões de reais, a universidade acabou cortando uma das entradas de alunos da universidade. Então, geralmente entravam 6 mil alunos na UEPB, 3 mil no primeiro semestre, 2 mil no segundo semestre. A universidade cortou uma das entradas. Com isso, nós temos 3 mil alunos a menos na universidade. Falta dinheiro para os projetos de pesquisa dos professores. A taxa de bancada, por exemplo, que era uma taxa de R$400 para o projeto de pesquisa, a universidade acabou de cortar. E aí o professor vai ter que comprar tinta para impressora, pagar passagem, por exemplo, dos alunos para ir coletar dados do próprio bolso. Esse é o cenário da universidade hoje. Então, são impactos que os cortes orçamentários seguidos
que a universidade tem sofrido, tem causado esse tipo de problema. Então, por isso é necessário reaver essa história do orçamento e levá-lo pelo menos ao patamar de 2018, que é o orçamento de 360 milhões de reais. Bom, tá aí, portanto, a fala de Nelson Júnior. Agora são 12h mais 44 na Paraíba. O ouvinte mandou uma pergunta aqui para o quadro Mercado Imobiliário. Ele quer saber qual é o melhor momento para se alugar ou vender um imóvel. O Érico Feitosa do Secov respondeu e você acompanha agora. Boa tarde, Érico. Boa tarde, meus amigos e amigas. Aqui é Érico Feitosa em mais uma coluna Mercado Imobiliário, aqui pela Campina Grande FM 93.1, a sua rádio. A coluna de hoje é uma coluna mais uma vez fruto das sugestões de vocês, em que mandaram e não quis se identificar uma sugestão e uma dúvida na realidade para a coluna de hoje, em relação a qual o melhor momento para você vender ou colocar seu imóvel para locação. Qual é a diferença? Que critérios eu posso ter na qualidade proprietária de imóvel que eu possa utilizar para tomar a melhor decisão? Se é melhor um imóvel que eu tenha e que está disponível, é melhor vender ou melhor alugar? Bom, essa é talvez a coluna mais difícil, a pergunta mais difícil que eu tenha tido até o momento para responder. Por quê? Porque decorrem muitos fatores, é muito subjetivo você falar se é melhor vender ou alugar. Tecnicamente, numericamente, eu vou tentar dar uma explicação racional e plausível. Não quer dizer que eu esteja certo, mas é uma orientação, pode funcionar como uma bússola para algumas pessoas entenderem como funciona o mercado imobiliário e para a tomada de decisão. Quando você tem um imóvel nessa condição em que você está pensando em vender ou alugar, é porque você, obviamente, já deve ter pelo menos um imóvel próprio de moradia que você resida. Então, esse imóvel que você está pretendendo colocar no mercado à venda ou para locação, ele é um imóvel sobressalente que não está lhe fazendo falta. Se você estiver precisando de dinheiro no mais curto prazo, ou seja, está precisando se capitalizar, é melhor você colocar o seu imóvel à venda. Porém, se o mercado estiver num processo de baixa e tiver dando uma diferença muito aquém da realidade do mercado, como a crise que nós passamos em 2016, 2017, onde imóveis aí que valiam aproximadamente 150 mil reais, 200 mil reais, estavam sendo comercializados com descontos de até 20%, 30%. Então, talvez não seja vantagem você colocar ele para venda, a não ser que você esteja precisando muito dinheiro para tratar algum problema de saúde ou até fazer um outro investimento. Porque de repente também é bom ou seria bom você vender esse imóvel mesmo abaixo do preço se você estivesse comprando um melhor e fazendo um outro bom negócio. Porque da mesma maneira que você estaria vendendo abaixo do preço de mercado, você estaria comprando abaixo do preço de mercado. E na questão de locação, você tem que fazer uma conta simples. Normalmente um aluguel residencial, para ele compensar do ponto de vista financeiro, ele tem que dar no mínimo 0,5% de retorno ao mês, porque a remuneração mais baixa que nós temos para comparar é o da poupança. Então, se ele não der isso aí, do modo de vista econômico, você está tendo um prejuízo. Obviamente, se você analisar que você tem um patrimônio mantido, é outra análise. Então, você tem um imóvel, ele está lhe rendendo abaixo do que ele vale, mas você está lá, como diz um amigo meu, está vendo. Não está o dinheiro no banco quando você não vê, não tem alguma aplicação que você não está vendo, susceptível de oscilações do mercado financeiro. Então, numericamente, esse seria a conta. Se o imóvel for comercial, a taxa mínima que você calcula, numericamente, volto a dizer, essa análise, seria de 1%. Obviamente que hoje, por toda a crise, os imóveis comerciais perderam um pouco dessa condição. O mercado está retomando ainda, mas muito timidamente e é precipitado. Então, isso são dados, são apenas parâmetros para que você possa balizar sua decisão em acima de algum pilar. Não quer dizer que você não possa fazer o imóvel que tem uma rentabilidade acima de 1% e abaixo, claro, mas apenas para você saber numericamente como se comporta. Então, muito obrigado mais uma vez pela sugestão, espero ter podido ajudar a tirar essa dúvida
E me coloco mais uma vez à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, mande para o nosso e-mail jornalismo@campinafm.com.br. Muito obrigado. Ou você pode mandar também para o WhatsApp 91086521 e o Érico Feitosa tira a dúvida para você. 12h48, no próximo bloco tem o comentário da Alexandre Garcia e também informações sobre duas crianças que foram atropeladas ontem à tarde aqui em Campina Grande. 12h48. Jornal do Meio-Dia. 12h54 na Paraíba. Duas irmãs de 5 e 7 anos foram vítimas de atropelamento no bairro da Bela Vista, aqui em Campina Grande, ontem. Um motociclista atropelou as duas crianças e fugiu sem prestar socorro. Mas tem uma boa notícia, as duas receberam alta. Quem traz detalhes é o repórter Paulo Pessoa. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Lenildo Ferreira. Boa tarde, Gustavo Xavier. Muito boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. As duas irmãs de 5 e 7 anos, atropeladas ontem à tarde na rua Arrojado Lisboa, Bela Vista, por uma moto, receberam alta por volta das 10h30 da manhã de hoje do Hospital de Trauma de Campina Grande. As garotas deram entrada na unidade hospitalar ontem por volta de 4h30 da tarde, depois que foram atropeladas por uma motocicleta. Elas atravessavam a rua com o pai quando terminaram sendo atingidas. O condutor da moto fugiu sem prestar socorro às vítimas. A população local reclama do trecho, onde frequentemente motoristas e motociclistas são flagrados em alta velocidade. Outra queixa dos moradores dos bairros da Bela Vista e Monte Santo é que a via deveria passar a ser mão única. Há alguns anos, a STTP sinalizou com a possibilidade de atender a demanda da população, mas o projeto não avançou. Esse não é o primeiro caso envolvendo crianças atropeladas na Rainha da Borborema este ano. Na semana passada, morreu no Hospital de Trauma uma menina de 9 anos que foi atropelada em agosto por uma motocicleta no bairro do Presidente Médici. No dia do acidente, a menina também tentava atravessar a rua com uma irmã quando foi atingida. Nesse caso, o motociclista também fugiu sem prestar socorro à vítima. Até hoje, ele não foi identificado. Paulo Pessoa, para o Jornal do Meio-Dia. Olha, eu vou lhe dizer, todo castigo para um irresponsável desse é pouco. O que alguns motociclistas andam fazendo é criminoso. Eles transformam a moto em uma arma. É uma coisa criminosa e absurda. Infelizmente, numa situação como essa, as duas crianças é que se acidentaram, felizmente tiveram alta e, lamentavelmente, este cabra safado é que não acabou se arrebentando. Me desculpem, mas é de se indignar o que a gente vê todos os dias esses irresponsáveis fazendo em cima de motocicletas. É profundamente lamentável. Quando é o cara que se arrebenta, ainda. Agora o ruim é que muitas vezes inocentes. Duas crianças foram feridas, como Paulo relatou, recentemente uma criança morreu em decorrência de um acidente como esse. Pouquinho mais de juízo não faz mal a ninguém. 12h56, hora do comentário da Alexandre Garcia, no oferecimento de Sicredi Centro Paraibana. Saiba mais sobre nosso crédito para energia solar e localiza onde é fácil alugar um carro. Na Avenida Brasília, ligue 3337-2344. Quando o sol nasce, nascem novas oportunidades. Nós do Sicredi Centro Paraibana acreditamos que pensar no meio ambiente é pensar no bem de todos. Por isso, oferecemos linha de crédito especial para a instalação de equipamentos para captação de energia solar ou eólica. Vamos fazer mais pelo nosso futuro. Vamos fazer juntos. Consulte nossos gerentes e saiba mais. Sicredi Centro Paraibana. Gente que coopera, cresce. Olá, ouvintes da Campina FM. Pois é, ontem o dia começou com mais uma operação policial em relação a políticos, autorizada por um ministro do Supremo, no caso Marco Aurélio Mello. Começou fazendo buscas em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, nas casas, escritórios do senador Aécio Neves, do senador Anastasia, ex-governador de Minas também, do ex-governador do Rio Grande do Norte, José Agripino Maia, da Cristiane Brasil, que aquela quase futura ministra do Trabalho, do Paulinho da Força, né, da irmã de Aécio, a Andréa Neves, né. A acusação é de 110 milhões de propina com nota fiscal falsa, dinheiro da JBS.
A JBS fez um mal para esse país que nem se imagina. Esse Joesley, hoje eu ainda, de manhã cedo, conversava com um integrante da equipe econômica do governo, né? Ele lamentando, trabalhou com o ministro que foi candidato à presidência da República, ex-ministro da Fazenda, foi presidente do Banco Central, foi presidente do Banco de Boston, né? Pois ele contou que havia uma recuperação, o Brasil estava decolando e a decolagem foi interrompida por causa daquela denúncia arranjada, né, que ainda não ficou totalmente esclarecido, da tal gravação do Joesley com Temer. Mas, enfim, isso é um outro assunto que tem que ser apurado. O fato é que, se a gente olhar para trás, né, isso foi para a eleição de 2014. Na eleição de 2014, o eleitor brasileiro foi para o segundo turno só com duas opções. Ou votava em Aécio, ou votava em Dilma. Essa era a situação do eleitor brasileiro, que todo mundo repetia e se queixava. Todos ruins, temos que escolher o menos ruim. É uma coisa incrível. Aécio e Dilma era a nossa escolha. Na última eleição a gente viu aí que, enfim, surgiu uma terceira força, né? Uma ideia nova, surgiu uma força nova e uma maioria nova e uma maioria que deixou de ser calada. Bom, uma outra coisa que aconteceu ontem foi a autorização da Câmara Federal de intervenção em Roraima. Afasta com isso a governadora Sueli Campos, está no final do mandato, e assume como interventor federal o eleito governador que vai assumir dia 1º. Quer dizer, houve uma antecipação da sucessão. É bom lembrar que o filho de Sueli Campos, o filho da governadora, o Guilherme Campos, já está preso por desvios, acusação de desvio de 70 milhões do fundo penitenciário. O governo federal vai entrar até com 200 milhões para bancar a folha de pagamento, não estavam conseguindo pagar a folha de pagamento. Eu devo dizer que a desgraça de Roraima começou lá atrás, no Supremo, quando acabaram com os arrozeiros e deixaram na mão os Yanomami, que viviam em simbiose com os arrozeiros. Disseram que era território indígena, que não podia mais plantar arroz, e aí criou-se um cinturão de pobreza, de miséria, de mendicância, de droga, de prostituição em torno da capital Boa Vista. Foi lá que começou, né? Uma responsabilidade que o Supremo carrega, né? Ministra a Justiça de longe, né? Com base no papel e não com a realidade. E por falar em justiça, saíram ontem também as alegações finais do Ministério Público sobre o sítio de Atibaia e as propinas de duas empreiteiras para o ex-presidente Lula, né? Um sítio prontinho para ele passar lá depois de largar a presidência da República, tanto que transferiu grande parte da sua mudança para lá já direto, e mudanças foram feitas para atender às vontades de Dona Marisa e de Lula e receber bem os netos, aquela coisa toda. Agora vai para as mãos da juíza Hart, né? Hart pode ser um pouco de coração, mas pode ser também dureza, né? Em alemão e em inglês. Vamos ver o que vai acontecer agora nesse caso de Lula réu. De Brasília, Alexandre Garcia. O comentário da Alexandre Garcia teve um oferecimento de Localiza, onde é fácil alugar um carro na Avenida Brasília, ligue 3337-2344, e Sicredi Centro Paraibana, crédito para energia solar. Sicredi Centro Paraibana, consulte nossos gerentes. É final da edição de hoje do Jornal do Meio-Dia. A gente tem encontro marcado amanhã, a partir das 6 horas, no Jornal Integração, se Deus assim nos permitir. Boa tarde.